Vamos lembrar, conforme os vídeos anteriores e também conforme o polígrafo, que há 3 cartas. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3, que ainda faz parte da carta 2, ou carta B, para você perceber a mudança abrupta de assunto, de conteúdo, porque no 3.1b ou 3.2 começa um novo assunto, completamente diferente. Veja, me acompanhe, Filipenses capítulo 3, versículo 1. O que diz? No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Agora começa um outro assunto, 3.1b. Não me custa escrever as mesmas coisas e para vós é uma confirmação. Tomai cuidado com os cães. Chamar os outros de cães. Quem são esses cães? Tomai cuidado com os maus operários. Tomai cuidado contra os falsos circuncisos, pois os circuncisos somos nós que prestamos um culto a Deus, um culto pelo Espírito de Deus, que colocamos a nossa glória em Jesus Cristo e que não depositamos a nossa confiança em nós mesmos. Ué, quem são estes cães que se chamam circuncisos e não prestam culto a Deus por meio de Jesus Cristo? E aí diz no versículo 4, me acompanhe. No entanto, eu tenho motivos de ter confiança também em mim mesmo. Se um outro crê poder confiar em si mesmo, eu posso ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que se encontra na lei, tornado irrepreensível. Ora, todas estas coisas que eram para mim ganhos, eu considerei como uma perda por causa de Cristo. Sim, eu considero que tudo é perda em comparação com o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como um lixo a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. Ser achado nele pão já com uma... não já com uma justiça que me pertença, que venha da lei, mas com a que vem pela fé no Cristo. A justiça que vem de Deus e se apoia na fé. Em outras palavras, ele está dizendo que os cães são judaizantes, que voltam à antiga lei, e pede que os filipenses tenham cuidado com eles. Eles, na realidade, pregando a lei, eles estão confiando em si mesmos. Se eu não confio em mim mesmo, mas se for para confiar, eu teria mais motivos de confiar em mim mesmo do que eles, porque eu sou hebreu, sou filho de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, irrepreensível. Mas diz, tudo isto para mim é lixo. Tem algumas Bíblias que traduzem esterco. Bom, o que ele quer dizer com isso? Aquela segurança que me vem do Antigo Testamento, da observância da lei, que é muito mais uma questão minha, de lixo, não me serve para nada. A minha justiça não vem disto. A minha justiça vem de Jesus Cristo. Este foi o grande motivo de crise na igreja primitiva.
É bom ler o capítulo todo, para aqui no vídeo a gente tem que resumir o tempo, mas se você ler o capítulo todo, você vai perceber que passar de um cristianismo judaizante para um cristianismo paulino é abandonar toda a autossuficiência, abandonar tudo aquilo que a velha lei me dava. Eu observo a lei, eu confio na minha capacidade de observar a lei e confio que a minha capacidade vai me justificar diante de Deus. Não, nada disso. Isso tudo para mim é lixo, diz Paulo. Porque a partir de agora, minha justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Então eu tive tudo isso que eles estão pregando, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou filho de hebreus, eu sou da tribo de tal e assim por diante, né? Eu era irrepreensível observante da lei. Tudo isso para mim agora não conta nada. Eu encontrei a justificação não pelos meus méritos, não pelo meu esforço, mas pela graça de Cristo, a quem eu aderi pela fé. Gente, isto é complicado para quem tem uma mente legalista. Por isso, você não tem que mais confiar em si mesmo, você tem que confiar em Cristo. Isto não significa que eu vou fazer besteira, mas significa que tudo vem dele. Por isso, gente, a crise entre conservadores e progressistas é uma crise muito mais psicológica do que propriamente intelectual. Digo psicológica porque a pessoa ela é desafiada a sair de uma autossuficiência e se colocar totalmente nos braços de Deus. Isto só pode quem tem uma mente aberta, uma fé viva e é capaz de abandonar a autossuficiência. Paz e bem.